Acontece logo mais aqui nos cinemas do Teresina Shopping a exibição especial do filme nacional Joaquim. Especial porque conta com a participação do diretor, o pernambucano Marcelo Gomes, que vai conversar com as pessoas que vão assistir o filme, mas antes ele conversa aqui com a gente da TV O Dia. Olá, Marcelo, bem-vindo a Teresina, a primeira vez aqui na cidade. Primeira vez em Teresina. O que achou? Qual foi a impressão? Por enquanto, maravilhosa. Achei uma maravilha. Passei por um parque agora na beira do rio, maravilhoso. Estou encantado com a cidade. E, bom, vamos falar do Joaquim. O que é que te fez fazer esse filme com esse personagem? Olha, o que eu queria, na verdade, era discutir a questão da gênese do herói. Como se constrói um herói, ou melhor, como ele muda de paradigma político, ou seja, um soldado da coroa, vivendo no Brasil colonial, como é que ele muda o paradigma dele e se transforma no rebelde contra a própria coroa que ele trabalha. E aí eu fiquei pensando que um herói, no meu pensamento, não é alguém que foi designado pelos deuses. Eu acho que qualquer ser humano, por mais comum e simples que ele seja, a partir das experiências da vida, das consequências da vida, ele pode tomar um ato heróico. Então eu me afastei do mito Tiradentes, né? Voltei para o homem comum, Joaquim, antes da Inconfidência Mineira, e construí uma ficção inspirada em relatos históricos de como esse alferes se transformou em Joaquim, um rebelde contra a coroa portuguesa. E aí surge o filme. Na verdade, o que o filme quer é refletir sobre essa gênese do herói, mas também refletir sobre o que era o Brasil no período colonial. Porque eu acho que ali foi o nascimento da nossa nação. Se a gente refletir sobre aquele momento da nossa história, a gente vai descobrir que fraturas sociais da nossa sociedade hoje estão presentes e elas são resultado de um processo de colonização errado. Comparando a época de hoje com aquela época, o que é que você tem a dizer? Olha, eu acho o seguinte, que naquela época o que acontecia? Existia a corte portuguesa que vinha aqui, explorava a terra e levava as riquezas todas para Portugal. Não deixava nada aqui, não distribuía a renda e não praticava justiça social. E deixava uma legião de desclassificados de ouro, formada por mestiços, índios e africanos, escravos, sem nenhum acesso a nenhum tipo de bem ou riqueza. E foi um momento que o Brasil teve uma riqueza profunda, porque se produzia ouro e diamante. Então eu acho que, infelizmente, isso está presente até os dias de hoje. A gente vê que o nosso país tem uma injustiça social profunda, uma elite econômica e política que preserva privilégios, não se distribui privilégios, e a gente vive um processo de injustiça social profundo. Então, acho que a gente tem que aprender muito sobre o passado para entender onde é que a gente chegou no presente. Você participou das pesquisas, né, do filme. É uma característica sua participar, roteirizar todos os seus filmes, você faz questão disso. Teve alguma coisa, algum evento das tuas pesquisas que tu não colocou no filme? Olha, eu gosto muito de pesquisar, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de conversar com pessoas que de uma forma ou de outra viveram a experiência que eu estou narrando no meu filme. Agora, nesse caso, eu narro uma história que aconteceu há 250 anos atrás, Antonita. Não teria ninguém vivo para me contar como foi. Eu pesquisei a partir dos livros de história e eu encontrei livros que me contavam nos textos, assim, livros que falavam do dia a dia do Brasil colonial. Livros que falavam como as pessoas comiam, viviam, faziam sexo, namoravam, se vestiam, viajavam. E esse dia a dia que me interessava, porque eu queria fazer mais uma crônica do Brasil colonial do que um relato oficial sobre Tiradentes. Eu queria mais contar a poética do cotidiano do Brasil colonial, como essas pessoas construíam relações sociais do que um romance histórico. Então foram livros que de uma forma ou de outra me deram sinais de como é que essas pessoas se relacionavam naquele Brasil. E eu tentei, quando era possível, colocar essas experiências no meu filme. Tem uma cena, por exemplo, que você vê os personagens acendendo uma fogueira. Como era que era acender uma fogueira no século XVIII? Como é que se construía o fósforo para acender uma fogueira? Então esse dia a dia eu coloquei também no filme. E a partir daí eu juntei isso aos dados históricos sobre Joaquim. E aí está o filme, que narra a vida de um brasileiro comum, né,
que não pensou que iria ser herói, mas ele executou um ato heróico na vida dele e por isso que até hoje já temos o feriado de 21 de abril. Pesquisar, produzir, gravar, promover, que é o que você está fazendo agora, da entrevista, qual é o que você mais gosta, o que mais te atrai no fazer cinema? Todos os momentos. Escrever é maravilhoso, porque é o momento que você constrói o personagem, né? Escrever é aquele momento que tem um terreno vazio e você tem que construir um prédio ali. Você vai construir as bases, os andares, o acabamento. E eu acho que escrever um roteiro é isso. Você está numa terra devastada e você vai construir um mundo ali. É fascinante. Aí depois chegam os atores, a equipe, e você vai filmar, né? O que era papel começou a ter vida, carne e osso. E vem os atores, e é outro momento emocionante. E aí depois o filme fica pronto e a gente tem que conversar com espectadores, com repórteres, com jornalistas. É muito legal, porque cada conversa que eu tenho como essa com você, eu aprendo mais sobre o filme que eu fiz, e cada lugar do Brasil que eu vou conversar com o público depois do filme, eu aprendo mais que filme eu fiz e o que é que eu quero com o cinema. Então, cada momento tem sua dor e sua delícia, e eu gosto muito. Bom, a grande estreia de Joaquim foi no Festival de Berlim. Como é que foi lá o Red Carpet? Como é que foi a crítica internacional? Como é que ela recebeu o filme? O Red Carpet é uma loucura, né? É algo que eu não imaginava. Eu já tinha até passado pelo Red Carpet em filmes de alguns amigos, mas quando você está no Red Carpet é uma loucura, porque num dia você é submetido a um batalhão de repórteres e nesse mesmo dia o seu filho lá, o seu filmezinho lá que você fez na sua montagem sozinho com alguns amigos é exibido para 2.000 pessoas numa tela gigantesca. Então é assim, o coração parece que vai parar, mas por outro lado é uma emoção muito boa. Vem uma adrenalina forte, mas vem uma emoção muito boa, porque você divide o filme com pessoas de diferentes países, na maioria cinéfilos, que querem conhecer a geopolítica dos países a partir do cinema, querem mergulhar no teu mundo, e a reação é muito linda no final, o público tem muito carinho com o filme, aplaudiu, foi muito aplaudido. No outro dia a gente deu 56 entrevistas em 3 línguas, eu não sabia nem mais que língua. Eu ia falar com gente de todo mundo, da Ásia, da África, da Europa, da América Latina. Então foi maravilhoso, é uma experiência maravilhosa. E o nosso filme, que é feito com baixo orçamento, em um dia nos dá uma visibilidade gigantesca que a gente nunca teria se a gente não tivesse lá no Red Carpet, né? E no outro dia depois você vê que o filme foi vendido para a China, para a Espanha, para Portugal, né? Para a República Tcheca, e é uma alegria saber disso. Marcelo, como foi escolher o personagem que interpreta Joaquim? Eu gosto muito de fazer testes, eu sou viciado em testes. Todos os filmes eu faço muito teste. E esse não foi diferente. Eu fiz testes com muitos atores. Eu tinha assistido uma peça Incêndios, onde o Júlio Machado faz um personagem muito intenso. Era um ator muito intenso, com os olhos muito intensos. Depois eu fiz um teste com ele, o physique de rôle dele era perfeito para o papel, o biotipo dele. E aí eu fui fazendo vários testes. Depois testei ele com a atriz portuguesa, Isabel Zua, que eu já tinha escolhido ela. E a química dos dois foram muito boas. E eu fiquei muito feliz com a escolha do Júlio, do elenco todo, né? Foi um presente aquele elenco, uma dedicação profunda. A Isabel Zua era o primeiro filme dela com um papel tão forte. O Júlio é o primeiro filme dela como protagonista. Os outros atores, a maioria deles nunca tinham trabalhado no Brasil, os portugueses. Foi um elenco que eu fiquei muito, muito feliz com o resultado. E eu espero que todos vocês gostem. Pois é, e falando na estreia, lá em Pernambuco, eu soube por fontes pernambucanas que vai ficar na história lá no Cinema São Luís, que teve uma super festa. Como é que foi estrear lá em Recife, a sua terra natal? Olha, foi maravilhoso, foi maravilhoso. No outro dia, a gente fez uma exibição com a presença dos 2 atores, a minha presença, e a sala estava lotada. A gente fez um debate que durou quase 2 horas, com questões profundas, reflexões políticas e sociais profundas e sobre cinema. Foi maravilhoso, e foi maravilhoso também no Rio, em São Paulo, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, em Salvador, e agora é Teresina. Eu espero que o público venha assistir o filme e a gente possa conversar bastante.
Bom, eu tenho a sorte de conhecer o Marcelo Gomes já há muito tempo, está até sendo difícil para mim distanciar aqui o profissional do... Mas assim, eu já tive o privilégio de te ouvir, estava na casa do produtor do filme, o João Júnior, e eu vi uma discussão de vocês muito interessante, que eu nunca esqueci dessa discussão, que alguém chegou e falou de ti sobre cinema nordestino, que o cinema nordestino ele tem uma característica. Isso foi, acho que, nos anos 2000. Você acredita que o cinema pernambucano ou o cinema nordestino, ele tem uma característica, ele difere do cinema que é feito nos outros estados? Olha, eu acho o seguinte, quando eu fiz o cinema Aspirinas e Urubus, era o meu primeiro longa, eu era uma pessoa completamente desconhecida e o filme foi selecionado para o Festival de Cannes. Então a Folha de São Paulo, que é um jornal de São Paulo, me ligou e falou, você faz cinema pernambucano? Eu falei, olha, se eu disser que eu faço cinema pernambucano, eu vou me sentir um prato típico, uma tapioca da sede Olinda. Eu não faço cinema pernambucano, eu sou um pernambucano que faz cinema. E eu trago o meu sotaque, a minha cor, o meu modo de olhar o mundo e o meu ponto de vista enquanto pernambucano de ver esse mundo e ver esse Brasil. Mas eu não faço cinema pernambucano. Eu sou um pernambucano que quero fazer cinema para o Brasil, para Pernambuco e para o mundo. E eu acho que não existe, enquanto gênero, um filme, o cinema pernambucano. E não existe enquanto gênero o cinema nordestino. Porque aí você vai ter que colocar todo mundo numa caixinha só. E eu acho que isso é preconceito. Porque esse mesmo repórter que me ligou, esse repórter de São Paulo, ele nunca perguntou a um cineasta paulista se ele faz cinema paulista. Ou ao carioca se ele faz cinema carioca. Mas a um pernambucano, ele perguntou. Eu acho que isso também vem um elemento de preconceito até dentro disso. Mas isso faz muito tempo, foi 12 anos atrás. Hoje em dia, a gente vê filmes produzidos em Pernambuco, no Ceará, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. Existe uma pluralidade de produção e se acabou isso. O Brasil não é mais uma via dutra que liga só Rio a São Paulo. A produção cultural está diversificada e eu espero não ouvir mais perguntas como essa. Me fala uma coisa, qual é o teu próximo projeto? Já sabe? Sim, eu estou fazendo um documentário que vai se passar no Agreste de Pernambuco, que é sobre as mudanças que estão acontecendo no Agreste, com toda essa globalização, com essa produção industrial, né? Produção de roupa e de jeans que acontece no Agreste, em sociedades extremamente arcaicas. Então, é refletir um pouco sobre esse capitalismo selvagem que está chegando no sertão. E tem um filme de ficção também, que eu vou fazer no Agreste, sobre a história de um personagem que é um transexual que decide casar na igreja. Olha, bacana. Então são dois projetos que estão começando a engatear e vão começar a produção desse ano, próximo ano. Então talvez o ano que vem estou aqui de novo com outro filme para ser lançado em Teresina. Marcelo, eu passaria a tarde todinha conversando aqui. Eu sei que tem muita coisa para falar desse filme. Estou ansioso. Eu vou ver essa sessão especial que vai ficar, né, marcado com a sua presença aqui. Bacana. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado você.